Capítulo 1. O nascimento de uma lenda. Ano de 1066. Londres era um caldeirão fervente de tensão. A cidade ainda sentiu o impacto da Batalha de Hastings, onde Guilherme, o Conquistador, tomou o trono da Inglaterra. Mas não bastava conquistar pela força, ele primeiro consolidará o poder. Foi então que ele decretou a construção da Torre Branca, o coração da futura Torre de Londres. Eles precisam ver quem manda, teria dito Guilherme a seus arquitetos. A ideia não era apenas criar uma fortaleza, mas um símbolo que falasse a alma da Inglaterra, um monumento ao poder normando, inabalável e eterno. Os trabalhadores chegam em ondas, engenheiros normandos, pedreiros ingleses solicitados a trabalhar sob supervisão militar, e até prisioneiros. A construção era uma obra colossal. Pedra por pedra, estamos erguendo a história, murmurou um pedreiro certa vez, enquanto uma das enormes pedras calcárias era colocada no lugar. As noites na obra eram sombrias. Lanternas iluminavam o trabalho, mas muitos juravam ouvir sons estranhos, o vento parecendo sussurrar palavras em inglês antigo, como se as almas derrotadas na batalha não usaram partido. A pedra calcária usada na torre foi trazida da Normandia em enormes embarcações. Cada bloco parecia um pedaço de terra francesa plantado no coração de Londres, uma metáfora para a conquista. Até as pedras são estrangeiras, reclamavam os locais com raiva contida. O resultado, quando terminou, foi assustador. Um enorme prédio branco, visível de quase todos os pontos da cidade, se ergue como uma sentinela. Para os normandos, um triunfo; para os ingleses, um lembrete constante de sua submissão. A Torre Branca ganhou esse nome devido ao revestimento de cal que a fazia brilhar sob o sol, um brilho tão intenso que, segundo relatos, causava desconforto nos olhos de quem a fitava por muito tempo. Capítulo 2. Prisões e destinos selados. A Torre de Londres, com suas imponentes muralhas, não demorou a assumir um papel sombrio na história inglesa. Desde os primeiros dias não era apenas uma fortaleza, era também um lugar de confinamento. E o destino de muitos que entravam por suas vítimas de ferro era incerto, e muitas vezes fatal. No início do século XII, Ranulf Flambard, bispo de Durham, foi o primeiro prisioneiro oficial da torre. Acusado de corrupção, ele foi colocado em uma cela fria, iluminado apenas por uma pequena abertura na parede. Dizem que ele zombou dos guardas. Um bispo nas masmorras? Que imagem moderna para a igreja! Mas Flambard não planejava aceitar o encarceramento passivamente. Aproveitando seu charme e ouro acumulado, subornou os guardas, oferecendo-lhes um banquete regado com vinho. Naquela noite, enquanto os guardas dormiam profundamente, Flambard amarrou uma corda, trazida secretamente por seus aliados, em uma viga e desceu pela janela da torre. Ele se tornou o primeiro a escapar da fortaleza impenetrável. Anos depois, a torre viu prisioneiros muito menos afortunados. Durante o reinado de Henrique VIII, tornou-se sinônimo de traição e execuções. A história mais trágica talvez foi a de Ana Bolena, a rainha cuja queda da graça foi tão vertiginosa quanto a sua ascensão. Em 1536, Ana foi acusada de adultério, incesto e traição. Crimes que muitos historiadores acreditam terem sido fabricados por seus inimigos e pelo próprio rei, que buscava uma nova esposa. Quando Ana foi levada à torre, ela conheceu o portão por onde havia entrado anos antes como uma rainha triunfante. Dizem que ela sussurrou: "É aqui que tudo começou, e é aqui que tudo termina." Seus dias na torre foram marcados por introspecção e desespero. Em sua última noite, Ana escreveu uma carta cujas palavras ecoavam como um apelo desesperado. "Se sou culpada, que Deus me perdoe. Se sou inocente, Ele me defende." No dia de sua execução, Ana foi conduzida ao cadafalso em um vestido simples, mas mantinha a cabeça erguida. Ela proferiu suas últimas palavras: "Morro como uma boa cristã e serva do rei." Após a queda da lâmina, muitos disseram ter visto seu espírito vagando pela torre, carregando a própria cabeça. Guardas até hoje relatam ouvir passos suaves nos corredores da Torre Branca à noite. Mas Ana não foi a única. Outro caso famoso foi o dos príncipes na torre, Eduardo V e seu irmão Ricardo, trancados na torre em 1483. Esses jovens herdeiros desapareceram misteriosamente, e seus corpos nunca foram encontrados, até séculos depois, quando restos humanos foram descobertos sob uma escada. Mas a torre não era apenas um local de sofrimento. Entre os prisioneiros havia aqueles que viam oportunidade no desespero. John Gerard, um jesuíta preso no século XVI, usou uma corda para escapar pela janela da Torre Salt. Durante sua fuga, ele teria exclamado: "Nem mesmo a maior fortaleza do reino pode conter a vontade divina." Capítulo 3. Vida real e luxo dentro das muralhas.
Apesar da fama sombria que a Torre de Londres adquiriu como prisão e palco de execuções, ela também desempenhou um papel muito diferente ao longo de sua história. Foi um palácio real, abrigando monarcas e suas cortes em momentos de necessidade. No século XIII, durante o reinado de Henrique III e mais tarde, de Eduardo I, a torre passou por transformações feitas para acomodar a realeza. Os salões antes austeros eram decorados com tapeçarias luxuosas, enquanto os jardins eram cultivados para o deleite da corte. Nas noites de festa, os grandes salões brilhavam com a luz de centenas de velas, refletidas nos talheres de prata e nas cálices de cristal. Henrique III, conhecido por seu gosto por extravagâncias, tentou que a torre fosse ampliada. Ele não apenas reforçou as muralhas, mas também construiu uma capela ornamentada dedicada a São Pedro. Os nobres convidados para as celebrações descreviam o local como um santuário de poder e beleza. Que esplendor! Este não é um castelo, é o próprio paraíso na terra, teria dito um embaixador francês ao visitar a torre. Mas a vida dentro das muralhas não era só glamour. A segurança da fortaleza era vital, e a rotina dos guardas reais era extenuante. Durante o reinado de Eduardo I, quando os rumores de invasões escocesas aumentaram, os soldados patrulharam dia e noite, atentos a qualquer ameaça. Dizem que o rei em certas noites caminhava pelas muralhas, operando pessoalmente as defesas. Se esta torre cair, Londres cairá, declarou Eduardo em uma noite tempestuosa, enquanto relâmpagos iluminavam o Tâmisa. Ao mesmo tempo, a Torre de Londres tornou-se o guardião dos tesouros da coroa. Joias, armaduras e objetos sagrados eram mantidos sob controle rígido. A coroa de Eduardo, o confessor, e outras relíquias preciosas eram guardadas com devoção. Cada peça parecia carregar não apenas valor material, mas também o peso da história e do simbolismo real. Além disso, a torre abrigava uma curiosa coleção de animais exóticos, conhecida como Menagerie Real. Leões, leopardos e até mesmo um urso polar eram mantidos nos jardins. Este último, um presente do rei da Noruega, era frequentemente levado ao rio Tâmisa para caçar peixes em espetáculos que maravilhavam a corte e os plebeus. Um manuscrito do século XIII descreve o urso polar como uma fera branca que dança com a água e desafia o frio. O animal tornou-se uma lenda viva, atraindo visitantes de todas as partes do reino. Apesar da grandiosidade, a torre sempre teve um ar de ameaça. Os nobres que caminhavam pelos salões sabiam que as masmorras estavam logo abaixo. O contraste entre o luxo e a escuridão fazia da torre um lugar único, onde o poder era absoluto, e a lealdade era recompensada com banquetes. Mas a traição levava à execução. Essa dualidade entre o esplendor e o terror moldou a identidade da torre. Os ecos de risadas em banquetes ainda parecem estranhas-se com as sugestões de prisioneiros esquecidos. Capítulo 4. Intrigas, rebeliões e sangue real. O final da Idade Média foi um período tumultuado para a Inglaterra, e a Torre de Londres não foi centro de muitas dessas convulsões. Entre traições, revoltas e disputas pelo trono, as muralhas da torre testemunharam alguns dos episódios mais dramáticos da história britânica. Em 1381, durante a Revolta dos Camponeses, a torre foi invadida pela primeira e única vez na sua história. Liderados por Wat Tyler, milhares de insurgentes atravessaram Londres em um ato de rebeldia contra os impostos opressivos e a desigualdade. Apesar de sua fama de fortaleza impenetrável, as barreiras da torre foram abertas pelo próprio arcebispo de Canterbury, que tentou negociar com os revoltosos. O que aconteceu em seguida foi brutal. Os camponeses invadiram o Palácio Real e capturaram o arcebispo, Simon Sudbury. Sem caos, ele foi levado à colina ao lado da torre e decapitado. Sua cabeça foi exibida em uma estaca como um aviso à nobreza. Dizem que até hoje, alguns visitantes da torre afirmam ouvir gritos de pânico vindos do local. A torre é o coração do poder, disse um nobre ao observar a invasão. E se o coração sangrar, o reino morrerá. Mais tarde, em 1483, a torre se tornou palco de uma das maiores tragédias da monarquia inglesa, o desaparecimento dos príncipes na torre. Eduardo V, de 12 anos, e seu irmão Ricardo, de 9, foram enviados à torre sob os cuidados de seu tio, Ricardo, duque de Gloucester. Era costume que os herdeiros do trono residissem lá antes de sua coroação, mas a coroação de Eduardo nunca aconteceu. Em vez disso, os meninos desapareceram misteriosamente. Muitos acreditam que foram assassinados por ordem do tio, que se autoproclamaram rei como Ricardo III. Durante séculos, essa história descobriu um mistério, até que no século XVII, ossadas de duas crianças foram descobertas enterradas sob uma escada na torre.
Curiosidade, algumas lendas dizem que os espíritos dos dois príncipes ainda vagam pelos corredores da Torre Branca, vestidos em trajes reais, mas com olhares tristes e silenciosos. Guardas juram ter visto figuras infantis desaparecendo nas sombras. Enquanto isso, a torre continuava sendo usada como prisão para figuras de alta estatura. Uma das histórias mais intrigantes envolve Henry Percy, o nono conde de Northumberland. Ele foi aprisionado na torre em 1569 por liderar uma revolta contra Elizabeth e Percy, um homem obstinado, teria dito antes de ser capturado: "A torre não quebra homens. Eu quebrarei a torre." No entanto, os mesmos homens específicos sucumbiram à pressão de suas muralhas. Percy foi encontrado morto em sua cela com um tiro na cabeça. Embora tenha sido declarado suicídio, muitos acreditam que ele foi assassinado, pois sua morte eliminou um poderoso inimigo da rainha. Ao longo desses eventos, a torre não era apenas um símbolo de poder, mas também um palco de intrigas e traições. Quem entrasse por suas ocultações sabia que poderia sair em glória ou não sair de forma alguma. Durante os ataques e rebeliões, surgiram rumores de que os corvos da torre, que até hoje habitam o local, fugiriam em momentos de grande tragédia. A superstição dizia que se os corvos abandonassem a torre, o reino cairia. Por isso, até hoje, guardas cuidam desses pássaros com extrema atenção. Capítulo 5. Rainhas condenadas e amores trágicos. A Torre de Londres, com suas muralhas imponentes, era mais que uma prisão. Era um palco de desespero e dor para algumas das figuras mais marcantes da história da Inglaterra. No século XVI, sob o reinado de Henrique VIII, ela se tornou o cenário de uma das mais notórias tragédias reais, a queda e execução de suas esposas. Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII, talvez seja a prisioneira mais famosa da torre. Ambiciosa e cativante, Anne havia conquistado o coração do rei e mudou o curso da história para ajudar a separar a Igreja da Inglaterra da autoridade do Papa. Mas quando Anne não conseguiu dar ao rei os tão desejados herdeiros masculinos, as marés de sua fortuna mudaram. Em 1536, acusada de adultério, incesto e traição, Anne foi levada à torre. Dizem que ao cruzar os obstáculos, ela olhou para a Torre Branca e sussurrou: "Aqui morri em vida e agora, morrerei em corpo." Nos dias que antecederam sua execução, Anne manteve uma calma que desconcertava seus algozes. Ela passou suas últimas horas rezando na capela de São Pedro ad Vincula, dentro das muralhas, onde também foi enterrada após sua decapitação. Curiosamente, o carrasco que a executou foi trazido especialmente da França, conhecido por sua habilidade em decapitar com rapidez e precisão. Relatos afirmam que Anne representou sua morte com dignidade, dizendo ao público reunido: "Não julguem o rei. Ele é bom e gracioso. Minha sorte foi minha culpa." Mas Anne não foi a única esposa de Henrique a conhecer o destino sombrio da torre. Em 1542, Catherine Howard, a quinta esposa do rei, também foi enviada para a fortaleza sob acusações de traição. Jovem e apaixonada, Catherine havia sido acusada de infidelidade. Ao saber de sua sentença, ela teria corrido pelos corredores, gritando: "Quero ver o rei. Deixe-me implorar pela minha vida." Seu pedido foi negado, e Catherine encontrou o mesmo fim que Anne, realizado no mesmo local. Curiosidade: há quem diga que nas noites mais silenciosas, ainda se pode ouvir os passos de rápidos ecoando pela torre, como se Catherine ainda tentasse fugir de seu destino. Além das rainhas, outras figuras notáveis também enfrentaram suas últimas horas na torre. Lady Jane Grey, uma jovem rainha que reinou por apenas 9 dias, foi aprisionada lá em 1554. Apenas uma adolescente, Jane foi usada como um peão em um jogo político, e quando Maria I, a filha de Henrique VIII, reivindicou o trono, Jane foi condenada à morte. Seus últimos dias foram de resignação e tristeza. Antes de sua execução, ela escreveu uma carta ao marido, também prisioneiro na torre, dizendo: "Se nos separarmos aqui, encontrar-nos-emos na eternidade, onde o amor nunca é quebrado." Jane foi executada no cadafalso da Torre Verde, e sua coragem silenciosa marcou a memória coletiva do povo inglês. A torre era, então, não apenas um símbolo de autoridade, mas também de fragilidade humana. Por mais poderoso que uma pessoa pudesse ser, as muralhas não distinguiam reis de traidores, nem rainhas de prisioneiros. O chão da Torre Verde, onde tantas figuras reais encontraram a morte, pareciam absorver cada lágrima, cada suspiro final, ecoando essas histórias de dor e sacrifícios pelos séculos. Hoje, os turistas que visitam a torre podem ver uma coroa de vidro na Torre Verde, erguida em homenagem às rainhas realizadas ali. É um lembrete de que até mesmo o poder mais glorioso pode ser efêmero, perdido entre as sombras das muralhas que guardam esses segredos sombrios.
Capítulo 6. Intrigas da Rainha Elizabeth e a Torre como espelho do poder. Enquanto a Torre de Londres era frequentemente associada ao aprisionamento e à morte, durante o reinado de Elizabeth I, ela também se tornou um símbolo de resiliência e luta por poder. Elizabeth Tudor conheceu as muralhas sombrias da torre muito antes de se tornar rainha, e sua experiência como prisioneira moldou profundamente sua visão sobre a autoridade e o destino. Em 1554, Elizabeth, então princesa, foi enviada à torre sob acusação de conspirar contra sua meia-irmã, a Rainha Maria I, também conhecida como Maria, a Sanguinária. Maria, filha de Catarina de Aragão, via Elizabeth, filha de Ana Bolena, como uma ameaça ao trono católico da Inglaterra. Elizabeth chegou à torre em um dia chuvoso. Ao cruzar o portão do traidor, ela teria que: aqui jazem aqueles que nunca mais saíram. Sua cela ficou na Torre Belchamp, um espaço apertado e frio, cujas paredes ainda hoje carregam os grafites de outros prisioneiros, nomes, orações e mensagens de desespero. Durante sua estada, Elizabeth manteve uma postura estoica, recusando-se a admitir qualquer envolvimento em complôs. Quando questionada pelos inquisidores, ela respondeu: minha verdade é minha melhor defesa. A justiça, se houver justiça, será minha libertação. Elizabeth passou 2 meses na torre, sempre sob vigilância, até que sua irmã, pressionada pela ausência de provas concretas, decidiu liberá-la. Porém, esse período de confinamento alimentou ainda mais as lendas sobre sua força e determinação. Curiosidade: dizem que, enquanto esperava seu destino, Elizabeth começou a compor uma poesia gravada no gesso de sua cela. Embora sua verdade seja debatida, alguns historiadores acreditam que uma das frases mais famosas atribuídas a ela, "Eu vejo e digo nada", foi escrita durante seu cativeiro. Quando Elizabeth finalmente ascendeu ao trono, em 1558, a torre mudou de significado. Sob seu reinado, ela foi usada menos como prisão e mais como uma ferramenta política. Traidores, reais ou imaginários, ainda foram enviados para lá, mas Elizabeth entendeu melhor do que ninguém o poder simbólico da torre. Um dos casos mais notáveis de sua época foi o aprisionamento de Robert de Vereux, segundo Conde de Essex, um favorito de Elizabeth que se tornou um rebelde. Em 1601, após liderar uma tentativa de golpe contra a rainha, Essex foi capturado e levado para a torre. Apesar de sua proximidade com a monarca, ele foi condenado por traição e executado. Antes de sua morte, ele invejou uma mensagem à rainha, dizendo: minha lealdade estava nas sombras de minha ambição. Que o amor que senti por vós seja lembrado, mesmo na minha traição. Elizabeth teria ficado profundamente abalada, mas, como sempre, manteve sua fachada impenetrável. Os corvos e o enigma do poder. Durante o reinado de Elizabeth, o mito dos corvos da torre ganhou força. Superstições de que eles eram guardiões do reino cresceram. Em um dia particularmente sombrio, quando um dos corvos desapareceu, Elizabeth teria ordenado que outros fossem trazidos, dizendo: se um reino depende de pássaros, que nunca faltem em meu governo. Embora seja certo que ela realmente acreditava nisso ou apenas usava o mito como propaganda, os corvos encontrados, perpetuando a aura mística da torre. Algo interessante é que as revelações da torre que aprisionaram Elizabeth como princesa foram decoradas durante seu reinado como rainha com símbolos de sua vitória. Ela nunca voltou à torre como soberana, mas os contos de seu confinamento e ascensão serviram para reforçar sua imagem como uma monarca determinada, protegida pelo destino e pela justiça divina. Capítulo 7. A torre como guardiã das joias da coroa. Com o passar dos séculos, a Torre de Londres começou a se transformar de uma prisão sombria em um símbolo de poder e riqueza. Durante o período da Restauração, após anos de guerra civil e o breve reinado de Oliver Cromwell, a monarquia inglesa foi restaurada com Carlos II em 1660. Com essa mudança, a torre trabalhou um papel icônico: tornar-se o cofre das preciosas joias da coroa. As joias da coroa são uma coleção de tesouros que simbolizam a autoridade divina dos monarcas britânicos. Coroas incrustadas de diamantes, cetros majestosos e a histórica ampola de ouro, usada na cerimônia de coroação, passaram a ser guardadas dentro da torre. Mas como esses itens são tão valiosos que chegam lá? O responsável por essa decisão foi Carlos II. Após a Guerra Civil, muitos símbolos da monarquia foram destruídos por Cromwell, que tentaram apagar a influência real determinado a restaurar o esplendor da coroa. Carlos mandou refazer os itens perdidos e os colocou sob a proteção da torre, um local que inspirava respeito e temor. A curiosidade do ladrão ousado.
Embora as joias fossem fortemente protegidas, em 1671, um irlandês chamado Thomas Bland tentou o impensável, roubá-las. Disfarçado de clérigo, Bland visitou a torre várias vezes, ganhando a confiança do guarda responsável, Talbot Edwards. Ele chegou a apresentar sua esposa, na verdade, uma cúmplice ao guarda, que os chamou para sua casa dentro da torre. Na noite do roubo, Bland e suas comparsas renderam Edwards e tentaram escapar com as joias. O plano era ousado. Bland achou a coroa de Santo Eduardo e a amassou para caber sob seu casaco, enquanto suas comparsas escondiam o cetro e o orbe. No entanto, o barulho chamou a atenção de outros guardas, e o grupo foi capturado antes de escapar. O mais intrigante foi o que aconteceu depois. Quando levado ao rei, Bland confessou o crime sem hesitação. Mas sua audácia impressionou tanto Carlos II que ele foi perdoado e até recebeu terras na Irlanda como recompensa. O motivo dessa clemência é até hoje um mistério. O legado de proteção. Após o incidente de sangue, a segurança das joias foi reforçada. Guardas conhecidas como os Befiaters, oficialmente os Yeomanvarders, foram encarregadas de proteger o tesouro. Esses guardas, com suas vestes tradicionais, tornaram-se um dos símbolos mais reconhecidos da torre e até hoje recebem os visitantes com histórias do passado. A joia mais preciosa. Entre as joias da coroa, uma das mais impressionantes é o Koh-i-Noor, um diamante lendário que se acredita trazer sorte apenas para mulheres. Ele foi adicionado à coleção no século XIX, durante o domínio britânico na Índia. O Koh-i-Noor decora a coroa da rainha-mãe, e muitos ainda questionam a sua origem, argumentando que ele deveria ser devolvido à Índia. As joias na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, as joias da coroa enfrentaram outro momento de perigo. Temendo ataques, eles foram secretamente removidos da torre e escondidos em um local seguro que encontrou um segredo bem guardado. Hoje as joias da coroa ainda são exibidas na Torre de Londres, dentro da Casa das Joias. Visitantes de todo o mundo fazem fila para admirar os símbolos de uma monarquia que resistiu ao tempo, às revoluções e às tentativas de roubo audaciosas. Neste capítulo, a torre deixa de ser apenas uma fortaleza e prisão e se torna um símbolo de poder absoluto, guardando relíquias que conectam o passado e o presente da história britânica. Capítulo 8. A Torre e o Mistério dos Príncipes Desaparecidos. Enquanto a Torre de Londres acumulava novos papéis ao longo de sua história, ela nunca perdeu o ar sombrio que acompanhou desde sua construção. Um dos episódios mais enigmáticos e derrotados ocorreu no final do século XV, durante a turbulenta Guerra das Rosas, e envolveu o misterioso desaparecimento de dois jovens príncipes. A história começa em 1483, quando Eduardo V, de apenas 12 anos, e seu irmão mais novo, Ricardo de Shrewsbury, de 9 anos, foram colocados sob a proteção de seu tio Ricardo, Duque de Gloucester. Após a morte de seu pai, o rei Eduardo IV, os príncipes eram os herdeiros legítimos ao trono. Mas em uma série de manobras políticas, Ricardo declarou os meninos ilegítimos e tomou a coroa para si, tornando-se Ricardo III. Os dois príncipes foram levados à torre, oficialmente para sua segurança. Na época, a torre ainda era um local onde a realeza residia ocasional, mas logo os meninos deixaram de ser vistos. Relatos afirmam que, com o passar dos meses, as visitas aos príncipes cessaram, e o mistério sobre seu destino começou a crescer. A suspeita recaiu sobre Ricardo III. Para muitos, Ricardo III era o principal suspeito. A acusação mais comum é que ele teria ordenado o assassinato dos meninos para garantir que não houvesse contestação ao seu trono. Contudo, a falta de provas concretas abriu espaço para inúmeras teorias e especulações ao longo dos séculos. Curiosidade: o encontro dos ossos. Em 1674, durante as obras na torre, os trabalhadores descobriram uma pequena caixa enterrada sob a escada da Torre Branca. Dentro dela estavam os restos de dois esqueletos infantis. Na época acreditei-se que eram os ossos dos príncipes desaparecidos, e eles foram enterrados na abadia de Westminster, por ordem do rei Carlos II. No entanto, a identidade dos ossos nunca foi confirmada. Exames modernos puderam trazer respostas, mas a Igreja da Inglaterra tem resistido a permitir uma análise, argumentando que os restos devem descansar em paz. Outras teorias. Além das hipóteses de que Ricardo III foi o responsável, alguns historiadores sugerem que outros personagens poderiam estar por trás do desaparecimento. Entre eles está Henrique Tudor, que se tornou Henrique VII após a derrota de Ricardo III na Batalha de Bosworth. Segundo essa teoria, Henrique teria se beneficiado ao eliminar os meninos, consolidando sua reivindicação ao trono.
Outra hipótese sugere que os príncipes não foram mortos, mas sim enviados para o exílio em segredo. Há até relatos de pessoas que afirmaram ser um dos príncipes, embora nenhuma dessas afirmações tenha sido corroborada. A influência na cultura popular. A história dos príncipes desaparecidos reuniu inúmeras obras de ficção, sendo uma das mais conhecidas a peça Ricardo III, de William Shakespeare. Na obra, Ricardo é retratado como um vilão astuto e cruel, cuja ambição o leva a cometer atos ambiciosos, incluindo o assassinato dos sobrinhos. Embora essa versão tenha moldado a percepção popular, muitos acreditam que Shakespeare pode ter exagerado os traços malignos de Ricardo, inspirado pelo desejo de gostar da dinastia Tudor, que governava na época em que a peça foi escrita. O espectro dos príncipes. Como em muitas histórias sombrias da torre, há relatos de que os espíritos dos príncipes ainda assombram o local. Guardas e visitantes afirmam ter visto figuras infantis nas sombras ou ouvido risadas e passos leves em corredores vazios. O desaparecimento dos príncipes permanece um dos maiores mistérios da história inglesa. Para muitos, a Torre de Londres não é apenas um local de poder e riqueza, mas também de segredos inquietantes que talvez nunca sejam desvendados. Capítulo 9. A Torre durante a Revolução e as Guerras Mundiais. A história da Torre de Londres, marcada por reis, rainhas, prisioneiros e execuções, levou novos rumores nos séculos XIX e XX, períodos de Revolução Industrial, abordando políticas e guerras globais. Neste capítulo, a Torre se reinventa novamente, ganhando novos papéis em tempos de mudança. A Torre no século XIX, a reinvenção da atração turística. Durante a Revolução Industrial, a Inglaterra vive transformações. À medida que as cidades cresciam, as fábricas surgiam, e a sociedade se modernizava rapidamente. Nesse contexto, o papel militar e a prisão da Torre começaram a diminuir. Em 1835, o Duque de Wellington, então condestável da Torre, decidiu abrir o local ao público como uma atração histórica. Pela primeira vez, os visitantes puderam explorar a Torre, ouvir histórias de seus antigos prisioneiros e até vislumbrar as joias da coroa. Isso marcou o início da transição da Torre de uma fortaleza funcional para um local de memória e turismo. A Primeira Guerra Mundial, prisão e execuções. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, a Torre retomou brevemente um papel mais sombrio. Tornou-se novamente uma prisão, mas desta vez para espiões inimigos capturados em solo britânico. Cerca de 11 homens foram executados na Torre durante a guerra, acusados de espionagem a favor da Alemanha. Entre eles estava Karl Hans Lodge, um alemão que se tornou o primeiro a ser executado na Torre em mais de 150 anos. Sua morte ocorreu no fosso da Torre, e ele foi lembrado como um homem que desejou o destino com dignidade, ganhando até respeito de seus inimigos. Essas execuções marcaram o retorno da Torre a um papel associado ao medo e ao poder, mesmo em tempos modernos. A Segunda Guerra Mundial, a última execução. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Torre mais uma vez foi usada como prisão para espiões capturados. Em 1941, a Torre de Londres testemunhou sua última execução. Joseph Jacobs, um espião alemão. Ele foi capturado na Inglaterra ao tentar estabelecer comunicações para o regime nazista e foi fuzilado por traição. Curiosamente, após a sua execução, a Torre voltou a ser um símbolo de resistência britânica. Enquanto Londres sofria bombardeios devastadores, a Torre de pé, simbolizando a resiliência da nação em meio à destruição. O abrigo das joias da coroa. As joias da coroa, peças de valor incalculáveis, foram escondidas durante a Segunda Guerra para observá-las de ataques aéreos. Elas foram guardadas em um cofre secreto, longe dos olhos do público. O local exato desse esconderijo permanece um mistério até hoje, mas a medida garantiu que os tesouros sobreviveram intactos. A relação com os beefeaters e os corvos. Mesmo durante os períodos de guerra, os beefeaters continuaram suas funções na torre. Essas guardas tradicionais com suas vestimentas icônicas, eram mais do que figuras cerimoniais. Eles desempenhavam um papel crucial na proteção do local e das joias. Os corvos da torre também se tornaram um símbolo nacional. Diz a lenda que se os corvos deixarem a torre, o reino cairá. Durante os bombardeios, medidas especiais foram tomadas para proteger essas aves, reafirmando sua importância no imaginário popular. Apesar das destruições da Segunda Guerra, a torre sobreviveu quase intacta. Ela emergiu como um símbolo não apenas do passado, mas da força e perseverança da Inglaterra durante um dos períodos mais sombrios de sua história. No próximo capítulo exploraremos como a Torre de Londres continua sendo marco cultural e turístico, preservando suas histórias e mistérios para as gerações futuras.
Capítulo 10. A Torre de Londres no século XXI, entre história e modernidade. A Torre de Londres permanece de pé, com suas pedras antigas testemunhando mais de 1000 anos de história. Mas no século XXI, ela deixou de ser apenas um símbolo de poder e prisão para se tornar um elo entre o passado e o presente. Este capítulo encerra nossa jornada explorando como a torre evoluiu para se manter relevante em uma era moderna, sem nunca perder sua aura de mistério e fascínio. Um marco cultural e turístico. Hoje, a Torre de Londres é uma das atrações mais visitadas do mundo, recebendo milhões de turistas anualmente. Eles vêm para explorar os corredores que abrigaram reis e prisioneiros, para ver as joias da coroa, e para ouvir as histórias de traição, intriga e coragem. Os famosos Befiaters ou Yeomanvarders continuam a ser os guardiões da torre. Mais do que apenas uma presença cerimonial, eles atuam como guias turísticos, compartilhando narrativas que misturam humor, drama e história. O legado militar desses guardas ainda ressoa. Cada Befiater é um veterano das Forças Armadas Britânicas. Curiosidade, até 2007, todos os Befiaters eram homens. Mas nesse ano, Moira Cameron cultiva uma tradição de séculos, tornando-se a primeira mulher a integrar o grupo. As joias da coroa, o tesouro nacional. As joias da coroa, guardadas na torre, continuam a ser um dos maiores atrativos. Este conjunto de objetos preciosos inclui o cetro com a cruz, a coroa de Santo Eduardo e a soberba coroa imperial. Suas pedras preciosas não refletem apenas luz, mas contam histórias de coroações e celebrações que moldaram o Reino Unido. Elas permaneceram sob vigilância constante, protegidas por um sistema de segurança de última geração, reforçando o papel da torre como guardiã dos símbolos mais valiosos da monarquia. Os corvos, protetores lendários. Os corvos ainda residem na torre, lembrando a todos da lenda que conecta seu destino ao da nação. Eles são tratados com extremo cuidado, vivendo em um ambiente seguro e recebendo alimentação especial. Atualmente há pelo menos 6 corvos na torre, número considerado suficiente para proteger o reino contra qualquer má sorte. Curiosidade: cada corvo tem um nome e personalidade únicos. Um deles, chamado Merlina, ficou famoso por sua rebeldia e tendência a desaparecer por dias antes de retornar à torre. A torre e o mundo moderno. Além de ser uma atração turística, a torre ainda é palco de eventos culturais e cerimoniais. Ela é utilizada para banquetes reais, exposições históricas e celebrações nacionais. Um dos eventos mais famosos realizados na torre é a Cerimônia das Chaves, uma tradição noturna que acontece há mais de 700 anos. Nessa cerimônia, as portas da torre estão fechadas e trancadas em um ritual simbólico de proteção. A preservação da história. A torre é um patrimônio mundial da Unesco, reconhecida por sua importância histórica e cultural. Esforços contínuos garantem sua preservação, permitindo que as gerações futuras experimentem a grandiosidade de seu passado. Encerrando a jornada. A Torre de Londres é mais do que um marco atualizado. É um personagem vivo na história da Inglaterra. Ela foi palco de vitórias, traições, mistérios e renascimentos. Com suas pedras carregadas de memórias e sua atmosfera envolvente, ela nos lembra que o passado nunca está completamente atrás de nós. Ele vive nos lugares que carregam suas histórias. Embora suas funções tenham mudado ao longo dos séculos, a torre continua a ser um símbolo de identidade nacional, atraindo todos que desejam sentir o peso de uma história que moldou não apenas um país, mas o mundo. E assim terminamos nossa viagem no tempo, através das muralhas de um dos locais mais fascinantes da história humana.